Boa noite, irmãos. Meu nome é Karen, eu sou da comunidade Santo Antônio, aqui da cidade de Hortolândia, e eu vim aqui hoje para contar um testemunho da minha vida. Eu acredito que todos nós temos vários testemunhos para contar, e esse que eu vou contar agora é sobre a gravidez e o nascimento do meu filho. Eu tenho um filho. Hoje amanhã ele faz 4 meses e a gravidez dele foi muito difícil. Teve muita tribulação, necessitou de bastante oração. E desde do hospital, Deus tem me pedido para eu falar sobre isso com as pessoas, né? Dar esse testemunho. E como, né, a gente está nesse período de pandemia, eu ainda não consegui fazer isso, então resolvi fazer um vídeo. Eu tenho 28 anos, eu sou casada tem 3 anos e eu tenho 2 filhos, a Clara e o Francisco, por conta de Santa Clara, São Francisco de Assis. Eu sou católica, né, desde sempre, mas eu tô tendo a oportunidade de viver minha fé diferente agora. Eu sempre tive no meu coração o desejo de ter 2 filhos, sempre tive. Claro que depois eu fui entendendo que era necessário nós aceitarmos quantos filhos Deus fosse nos enviar. E aí eu tive a minha filha, Clara tem 2 anos hoje. Numa outra oportunidade eu conto a história do nascimento dela. E assim que a Clara nasceu, quando eu tava na quarentena, né, após o parto da Clara, eu já comecei a sentir muita vontade de ter outro filho. Então eu chorava. E o meu marido, ele sempre me consolava. Ele falava, não, agora não é o momento, vamos esperar um pouco. E como primeiro filho, os primeiros meses da Clara foram muito difíceis. Ela engasgava muito, ela teve aquela síndrome mão-pé-boca, ela teve bronquiolite, ela teve várias coisas. E por isso, depois de um tempo, quando eu comecei a falar com meu marido sobre a possibilidade da gente ter um segundo filho, ele não queria. Ele falou, vamos esperar mais um pouco. E eu tava ali, né, pedindo pra Deus. Eu sentia muito que eu ia ter um menino, que ia ser o Francisco. Sentia muito no meu coração, de uma forma assim que eu não podia explicar, não conseguia explicar. E aí, depois de alguns meses, eu falei pro Bruno, por que você não vai confessar na nossa paróquia, né? Porque a gente gosta, né, de manter a confissão. E aí ele foi confessar com o nosso pároco. Eu não sei o que o nosso pároco falou para ele, porque ele não me contou, mas depois dessa confissão, ele resolveu que nós teríamos um segundo filho. Isso foi em abril. Quando foi em agosto, eu descobri que eu estava grávida. Foi muita felicidade, muita felicidade. E eu tinha certeza no meu coração que era o Francisco, que era um menino, mas eu fiquei com medo não confiei muito na intuição de mãe, né? Eu falei assim, às vezes é só porque eu quero muito um menino, né? E aí eu descobri no domingo, se eu não me engano foi no dia 18 de agosto, e na segunda-feira, no dia 19, eu fiz o exame de sangue e deu positivo. Só que eu tava com pouquíssimo tempo de gravidez. Eu devia estar com 1 mês, 4 semanas, 5 semanas. Então, eu falei, eu não vou falar nada pra empresa, pra ninguém, porque vai, né, que eu perco, acontece alguma coisa. Eu ia esperar. E nisso foi na segunda. Quando foi na quarta-feira, eu tava no trabalho, como todos os dias, e eu senti o dia inteiro um peso no pé da minha barriga. Eu até achei que era porque eu tava com uma calça meio apertada.
Eu tava com uma calça que não era jeans, e não era legging também, mas era um modelo que era meio apertado. Então eu senti um desconforto o dia inteiro. Quando eu cheguei em casa, era meia-noite, eu e meu marido, nós chegamos em casa, eu fui tomar banho e ele foi colocar a Clara para dormir. E quando eu tava tomando banho, saiu um fio, eu vi saindo um fio de sangue. E aí eu falei assim, e agora? Eu converso com meu marido ou eu deixo pra lá? E daqui a pouco, mais um fio de sangue, mais outro fio de sangue. E aí eu tive que chamar o Bruno, meu marido. E aí começou a sair muito sangue, muito sangue, muito sangue. Eu sentei no vaso sanitário e eu tava sentindo descer muito, muito sangue. Eu liguei pra minha mãe na hora, minha mãe falou, vai pra maternidade. E eu coloquei uma toalha até no meio das pernas, né, porque tava saindo muito sangue. E deixei minha filha aqui, na casa da minha mãe, e nós fomos pra maternidade. Chegando lá, o médico fez um exame de toque, que eu também nem sei se foi tão correto. E quando ele tirou a mão, tava cheio de sangue na maca do hospital. Só que isso era 2 da manhã, então ele falou assim, ó, você vai pra casa, você vai ficar de repouso, amanhã você volta e você vai fazer uma ultrassom pra gente confirmar se você teve um aborto. Ele até perguntou se eu tinha tido algum outro aborto, e eu falei que não, né, só tive mesmo a gravidez da minha filha. Eu lembro que quando nós fomos pro hospital, eu chorava muito, 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 porque eu queria muito aquela criança. Mas eu falei pro Bruno, falei, se não for dessa vez que Deus quer dar o filho pra gente, então a gente vai aceitar e a gente vai ter um filho depois, né? Vamos confiar. E eu lembrei muito de Abraão, né? Que deu o filho dele, Isaac, sem pensar, né? Ele entregou o filho dele para sacrifício e Deus foi fiel. Deus, né, não deixou ele sacrificar. Então, nós fomos pro hospital e eu tava com esse pensamento, tanto que eu tava em paz, eu fui rezando Pai Nosso, Ave Maria, mas eu tava aceitando, falei, se for para Deus levar meu filho, ele vai levar e eu vou aceitar. E é muito difícil a gente pensar assim, ainda mais quando eu queria muito meu filho. Quando nós fomos para casa, para esperar dar o horário para voltar pro hospital e fazer o ultrassom, eu cheguei em casa e eu deitei na cama, acabei dando uma cochilada porque eu tava bem cansada. E aí quando eu acordei, o Bruno tava na sala chorando, chorando, chorando. E eu nunca vi meu marido chorar tanto na vida. Aí eu chamei ele e aí ele foi pra cama e a gente chorou, 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 chorou. Sem, né, nem falar nada, né? Só choramos, só. No outro dia, aí de manhã, nós tínhamos que voltar pro hospital às 8 da manhã. Quando foi umas 6:30 da manhã, eu levantei, que eu queria fazer xixi. E isso eu tava sangrando ainda, eu comecei, era meia-noite sangrar. E fui sangrando até 7 horas da manhã. Quando foi 6:30, eu fui no banheiro. E quando eu fiz xixi, saiu bastante sangue e saiu uma bola preta. E aí, ali eu tive certeza que eu tinha perdido meu filho. Eu até comentei com meu marido, falei, se eu não perdi o Francisco até agora, falava Francisco não, o bebê, né? Até agora, eu acho que eu perdi agora, porque saiu uma bola no meu, na hora do xixi. E nós fomos pro hospital. Chegando lá no hospital, não deu certo, o encaminhamento para ultrassom, nós tivemos que passar de novo no médico, né? E chegou lá, era uma médica que já tinha me atendido na gravidez da Clara, e ela era muito grossa, muito estúpida, assim, eu fiquei com medo dela vir querer fazer toque em mim de novo, mas graças a Deus ela só falou assim, vou te dar um encaminhamento, você vai lá e faz o ultrassom. E eu lembro que teve uma enfermeira
que quando eu passei pra fazer a triagem, ela falou assim: por que você tá aqui? Eu falei assim: é porque eu tive um aborto espontâneo e eu preciso fazer ultrassom pra ver se vai ter que fazer curetagem e tal. Aí ela falou assim: mas o médico falou pra você que você teve um aborto? Eu falei: não. Ele falou assim que é uma suspeita e é pra eu fazer ultrassom. Ela falou assim: então você não pode falar que você abortou ainda. Você não pode falar. Porque ainda tem esperança, você ainda pode estar com seu bebê. Aí eu até comentei isso com meu marido e nós fomos para ultrassom. É lá dentro do hospital mesmo, da maternidade de Campinas. E aí a gente foi. Só que aí o Bruno não pôde entrar dentro da sala comigo, eu entrei sozinha. Aí eu lembro que o médico fez um ultrassom transvaginal e quando ele colocou o aparelho, ele já viu o meu bebê. Ele foi até um pouquinho grosso, assim, né? E quando ele viu que o meu estado que eu tava, aí ele deu uma acalmada, sabe? Ele falou assim: o que você teve? Eu falei: eu tive sangramento, por isso que eu tive que vir aqui. Aí ele começou a falar com a enfermeira, falando o tamanho, todas as informações médicas. E aí eu falei pra ele: eu não perdi meu bebê? Ele falou: não, seu bebê tá aqui. Ele deu uma escorregada, mas ele tá aqui. E aí eu só chorava. Eu só chorava, agradecia a Deus. E nós pegamos o resultado do exame. E aí tinha que passar de novo com a médica. E aí eu e o Bruno, a gente agradeceu muito, a gente chorou. Eu liguei pra minha mãe, falei: mãe, não perdi meu bebê tá aqui. E nós fomos pra passar na médica de novo. Quando eu passei na médica, ela falou assim: olha, realmente você não perdeu, tá aqui, mas pode ser que seu filho tenha alguma deformidade, né? Seja deficiente. Então, se for assim, é melhor você perder mesmo. E eu fiquei muito chocada com aquilo, sabe? Mas eu tava tão feliz que o meu filho tava na minha barriga que eu nem liguei. Marquei minha ginecologista para 2 dias depois e fui para lá. E aí começou todo o nosso testemunho, né? Começou a história da nossa gravidez. Vou contar no próximo vídeo para não ficar muito longo um vídeo só, tá? Mas então foi até aqui. Eu desejei primeiro, depois o padre conversou com o Bruno decidiu que nós teríamos outro bebê. Eu descobri a gravidez num dia. Depois de 3 dias eu tive um sangramento. E nesse sangramento nós pensamos muito que nós tínhamos perdido Francisco. E esse foi o primeiro milagre, porque eu sangrei 7 horas certinho. Foi da meia-noite às 7 da manhã. E eu não perdi o meu filho. Não perdi. Então, no próximo eu conto sobre a gravidez do Francisco. Um beijo e até o próximo vídeo.